capítulo 25 do livro de Êxodo, no verso 8, Moisés recebe de Deus um comando: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Este santuário, no original, é Mikdash. Seria não somente um local para a memória ou adoração a Deus, mas também um tabernáculo onde Ele próprio se manifestaria, ou habitaria. Por isso, a tenda que foi erguida acabou ficando conhecida como Mishkan, que significa morada ou local de habitação. Neste caso, habitação de Deus. Porém, este santuário não poderia ser construído segundo as próprias ideias de Moisés, Arão ou qualquer outra pessoa do povo. Deus mesmo deu a Moisés as instruções sobre quais objetos deveriam ser construídos e como deveriam ser. O verso 9 de Êxodo 25 nos confirma isto: "Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." A razão para este controle criativo pode ser explicada por dois motivos. Primeiro, o povo encontrava-se num estado de peregrinação. Logo, seu local de adoração deveria ser móvel, e de fato, isto era o tabernáculo, uma espécie de templo portátil totalmente desmontável. O segundo motivo é um pouco mais espiritual, como diríamos na teologia, tipológico. Ao lermos a Epístola aos Hebreus, no capítulo 8 e verso 5, descobrimos que os materiais e objetos do tabernáculo servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. O capítulo 9 da mesma epístola aprofunda o tema, dizendo: "Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção." Sim, aquele tabernáculo apontava para a presente obra redentora do Cristo. Vamos iniciar o nosso estudo sobre o tabernáculo abordando os materiais indicados por Deus a Moisés para sua construção, mas sem ainda falar sobre seus simbolismos. Podemos dividir os materiais em algumas categorias, seguindo a lista apresentada em Êxodo, capítulo 25, versos 3 a 6. Os metais. O ouro é um metal bem conhecido. Porém, alguns objetos, como o candelabro e a arca do concerto, por exemplo, deveriam ser construídos com ouro puro, o que pode indicar que haviam níveis diferentes de valor no material utilizado. A prata também é bem conhecida e era muito utilizada como dinheiro naquela época. Ainda existem discussões sobre o bronze aqui mencionado ser bronze de fato ou cobre. Porém, temos plena certeza de que se o material utilizado era algum tipo de liga metálica, com certeza ela era composta de cobre. Os tecidos. A categoria de tecidos inicia por 3 tipos de panos, cuja cor apenas é mencionada. Não sabemos qual tecido deveria ser tingido com elas, mas ao menos sabemos como os corantes eram adquiridos. O azul e o púrpura provinham de uma espécie de caramujo, abundante em toda a costa do mar Mediterrâneo, o murex. Este animal possui glândulas que, ao serem retiradas e secas, viram um tipo de corante natural. Para se obter a cor azul, diferentemente do púrpura, o líquido com este corante deve ficar exposto ao sol. A cor vermelha é, no original, o nome de um tipo de larva ou inseto, identificado hoje como a cotionilha. Quando este inseto é morto e seco, torna-se um poderoso corante escarlate, ou, como nas traduções bíblicas, carmesim. O linho fino é denominado no original shesh, que é um termo estrangeiro, provavelmente egípcio. Afinal, o linho, que é produzido a partir de uma planta fibrosa, era muito comum em toda aquela região de esfera egípcia. Ele é um tecido branco, quase bege, de grande durabilidade e muito belo. Partimos então para os tecidos de origem animal. Pelos de cabras e carneiros são materiais bem conhecidos,
mas o mesmo não se pode dizer das misteriosas peles de texugo. O texugo é um pequeno animal carnívoro muito feroz, mas não se encontra na região do deserto. Esta tradução do termo hebraico tarrash é vista como equivocada. O mais correto seria peles de animais marinhos, em especial do dugongo, um parente próximo do nosso peixe-boi amazônico. O couro deste manso animal é grosso e resistente. O único tipo de madeira que foi autorizado para uso no tabernáculo foi a madeira de acácia, no original cetim. Essa madeira é um pouco difícil de ser trabalhada, porém é bastante abundante da África até a Índia. A ordem divina era para que houvessem 2 tipos de óleos, ou azeites, no tabernáculo: o óleo para a iluminação e o óleo para a unção. A instrução para o azeite da iluminação encontra-se no capítulo 27 do livro de Êxodo, verso 20. Tragam azeite puro de oliveiras, batido. A palavra batido remete ao fato de que aquele azeite deveria ser de uma qualidade melhor, fruto apenas da prensa das olivas, sem a necessidade de aplicação de nenhum tipo de calor, que resultaria num azeite de qualidade inferior. Da mesma forma, o óleo para a unção deveria ser feito também de azeite puro, porém agora acrescentado de algumas especiarias aromáticas. A lista dessas especiarias é encontrada no capítulo 30 de Êxodo, no verso 23 e 24. Toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, e de canela aromática, e de cálamo aromático, e de cássia. A mirra é um arbusto muito comum na África e no Oriente Médio. Aqui se fala de uma mirra pura, que significa uma mirra que fluiu livremente da casca da árvore, sem a necessidade de golpes para ferir a planta. A palavra canela, no original, é cinnamon. Esta palavra aparece apenas 3 vezes em todo o Antigo Testamento. A palavra para cálamo é cané, que também é usada para se referir a canas e juncos, tipos de plantas que crescem à beira de rios pantanosos. Porém, não sabemos a qual planta a passagem está se referindo. A palavra para cássia é quidá, que é encontrada apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Não sabemos quais eram essas plantas e quais eram essas especiarias ao certo. Porém, sabemos que eram muito raras e muito valiosas. O incenso que seria usado no tabernáculo também não era um incenso comum, mas assim como o óleo da unção, levaria algumas especiarias aromáticas. A lista delas é encontrada no capítulo 30 de Êxodo, no verso 34. Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso. As palavras para essas especiarias são pouquíssimas vezes encontradas no Antigo Testamento. Por isso, é muito difícil identificar os produtos aqui mencionados. Porém, sabemos que eram de grande valor e também de grande raridade. Lembrando que era proibido reproduzir as receitas tanto do óleo da unção quanto do incenso do tabernáculo, sob a pena de ser extirpado do meio do povo. No próximo vídeo iremos abordar os objetos do átrio e do lugar santo e descobrir quais são os seus simbolismos para a igreja hoje. Obrigado a todos, curta e compartilhe esse vídeo do canal EBD Núcleo.